Aí. Beleza, galera. Então, nesse sábado, pra gente fazer um trabalhinho legal e daí já sair, fechar a semana aí com mais 250 pontos, né? As primeiras atividades de vocês já estão engatilhadas aí, eu já cheguei a corrigir, acho que não cheguei a postar ainda, mas, né, estamos avançando bem com essa disciplina aí. Aí é o que eu falei pra vocês, né, galera? Infelizmente a gente não conseguiu ainda ir pra laboratório físico, tá? Agora, na semana que vem, foi possibilitado pra gente voltar com as aulas práticas que tinham ficado do semestre passado. Então a gente tá organizando um calendário e eu vou dar algumas aulas no sábado à tarde pro pessoal que fazia materiais no noturno comigo. E aí eu vou conversar na sequência e provavelmente a gente vai ter um calendário para as aulas práticas das aulas que estão correndo agora, né? Que tem algumas disciplinas aí com carga horária prática. E eu vou montar um calendário para essa disciplina aqui também, para a gente conseguir voltar, mas eu vou avisando vocês mais com calma daí, tá? Então, estamos iniciando a aula. A gente ainda está na unidade 1. O meu objetivo com a aula de hoje é que a gente põe a mão na massa, faça uma aula um pouco mais prática, para vocês conseguirem fechar o pensamento em relação ao que a gente consegue fazer, produzir com essa análise granulométrica, né? A gente viu toda a teoria na aula passada e hoje é o sentido de fazer a prática mesmo. Então, vamos dar uma retomada no que é a nossa distribuição granulométrica. Então, a gente vai fazer uma análise da composição granulométrica da areia. O procedimento para a brita é o mesmo. O que vai mudar? Vai mudar o tamanho das peneiras, né? Ao invés da gente pegar essas peneiras que são mais finas, por ser um material que é mais grosso, que tem grãos, né, com dimensão maior, a gente vai ter uma outra categoria de peneiras com aberturas um pouco maiores para realizar esse processo de peneiramento. Mas também o processo é o mesmo, né? A gente vai analisar a porcentagem que vai ficar retida em cada peneira, em cada abertura de peneira, e vai utilizar esses valores para que a gente consiga fazer uma análise aí completa do material, para que a gente entenda como que está essa distribuição, né? E ver se a gente pode utilizar aquele agregado, seja o miúdo ou seja o graúdo, na nossa obra sem precisar fazer algum ajuste, se ele está se enquadrando aí dentro das limitações normativas nacionais, se a gente pode usar ele sem problema, ou se eu preciso ajustar alguma proporção. Então vai ser mais ou menos esse esquema aqui, né? A gente vai ter diferentes tamanhos de peneira. Em cada peneira a gente vai ter uma porcentagem do nosso agregado que vai ficar parado, que não consegue passar para outra peneira. E é isso que a gente vai utilizar como base, né? Que são as porcentagens que ficam retidas naquela peneira, o que não consegue passar, para que a gente consiga chegar numa distribuição tipo isso aqui, né? Para que a gente chegue numa distribuição como essa e diga aonde que eu tenho mais porcentagem de material ou não, né? Para a gente ter essa colocação aqui de como que está a distribuição do material em si. Eu tenho 12% de material que está na peneira 0,15, eu tenho 25% de material que parou na peneira com 0,3 milímetros, eu tenho 20% dele que parou na peneira com 0,6, eu tenho 5% de sobra de fundo. Então, nosso objetivo é montar essa formulação, essa composição granulométrica em si. Galera, o que eu quero perguntar antes da gente iniciar é se ficou alguma dúvida dessa parte inicial do que é granulometria, de como que a gente faz essa composição. Tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tá joia? Então, vamos começar a conversar de uma forma um pouco mais prática. Então, galera, essa aqui vai ser, né, o meu exemplo inicial para mostrar para vocês. Então, o que a gente precisa fazer na hora que a gente vai iniciar o ensaio do peneiramento? Eu vou pegar uma quantidade de material. Então, por exemplo, né, eu tenho lá um caminhão de areia, né, 7 metros cúbicos de areia, eu tenho
um pouco no laboratório, 3 metros cúbicos ali de areia, eu vou trabalhar com uma porcentagem menor. Não faz sentido eu fazer o peneiramento de tudo, porque leva muito tempo. Então eu vou pegar o que a gente chama de uma amostra. Como que a gente pega essa amostra? A gente vai fazer aquele processo do quarteamento que eu mostrei para vocês na aula passada. Então, ir separando o nosso material em 4 partes e descartando 2 partes, junta as outras 2, separa em 4 de novo, elimina 2, deixa 2 e vai reduzindo a quantidade de material para que a gente tenha uma amostra de agregado que seja representativa e que eu consiga fazer em laboratório, né? Porque senão fica uma quantidade de material muito grande e aí o ensaio fica muito demorado. Aqui a gente está trabalhando com uma porcentagem de material, uma quantidade de material de 1.100 gramas. Então esse é o total de agregado miúdo que está sendo colocado nas peneiras para que ele seja analisado. Esse é o meu completo, tá? E aí nós temos as peneiras aqui, que são utilizadas para análise do agregado miúdo. Então vai desde a peneira 12,5, peneira 9,5, a gente sabe que a areia é um agregado que começa ali do 4,8 para baixo, mas a gente usa 1 ou 2 peneiras maiores para conseguir eliminar esses grãos que podem estar perdidos ali junto, né, na minha areia, podem estar sendo impurezas nesse material. Então, por isso que a gente coloca normalmente 1 ou 2 peneiras ali acima para dar essa limpada. E aí eu venho para as peneiras que são utilizadas para o agregado miúdo normalmente. Então, o 4,8, 2,4, 1,2, o 0,6, o 0,3, o 0,15. E eu não posso esquecer... Cadê aqui? Eu não posso esquecer, galera, do meu fundo. Certo? O fundo faz parte também do ensaio de peneiramento, porque ele vai pegar esse material fino, que já é mais fino do que as dimensões da areia, e vai estar ali presente junto também. Então, a gente tem que analisar esse material fino também. Aí, beleza, eu realizei o meu ensaio, então, coloquei todas as peneiras, né, ou fui dividindo em pequenas partes, fui realizando o ensaio do peneiramento. Em cada uma dessas peneiras teve uma massa que ficou retida, que ficou parada, que não conseguiu passar. E aí, aquela massa eu levei para uma balança e eu pesei. E aí nós temos aqui o que a gente chama de massa retida. Nas massas retidas, então, nessas 3 primeiras peneiras deu 0. E aí a gente começou aqui, ó. Aqui ficou retido 230 gramas. Aqui 280. Aqui 220. Aqui 170. Não tá fácil, peraí. 170. Não. Só um pouquinho, peraí. Aí, voltou. Aqui 170. 190 gramas e ficou 10 gramas lá no fundo. Se eu somar todas essas massas, a hora que eu fizer o somatório completo, ali no final tem que dar próximo ou o meu total que eu estava analisando na peneira, né? Então, aqui, se eu somar todas essas massas, né? Eu cheguei no valor de 1.100. Então, elas ficaram divididas entre diferentes peneiras, mas eu consegui analisar a minha amostra completa. O que pode acontecer, galera, e que é comum de acontecer quando a gente está fazendo um ensaio como esse? Da gente ter perca. Então, durante esse processo de passar de uma peneira para outra, de colocar numa cumbuca para eu levar na balança e fazer o processo de pesagem, eu tenho uma perca de material. E aqui no final, ao invés de eu ter o 1.100, eu tenho um valor menor. Então, ter, por exemplo, 1.097.
Tipo, eu perder um pouco de material. Isso pode acontecer. É um processo de perca. E aí, o que eu faço se eu perdi um pouco de material? Eu vou trabalhar com a minha quantidade total esse novo valor. O valor já tirando essa perca, porque essa quantidade foi perdida, foi jogado fora, ficou no balcão, caiu no chão, eu não vou conseguir trabalhar com ela. Daí eu considero o meu novo valor total. Aqui, claro, para o nosso exemplo, não teve esse processo de perca. E aí eu vou começar a encontrar os meus valores que estão relacionados com a granulometria do material. Aí a gente vem para a primeira coluna de porcentagem, que é a porcentagem retida individual. Então aqui a gente vai pegar esses valores de massa, tá? Que a gente conseguiu encontrar dentro das peneiras, né? O que ficou parado na peneira, e a gente vai transformar isso em porcentagem relacionado com a porcentagem total. Então o meu 100% que tá aqui, deixa eu trocar a cor. O meu 100% vai ser esse volume total, essa somatória, certo? No nosso caso, 100% vai ser o 1.100. Se eu tivesse tido perca, seria o material que dá ali na soma, já tirando a perca, então seria o 1.097. Se eu perdi, ele vai virar o meu novo 100%. No nosso caso, a gente está trabalhando com 1.100. Como que eu faço, então, para eu chegar nessa porcentagem retida individual? Eu vou pegar a massa que está retida em cada peneira, massa retida em cada peneira, vou dividir pela massa total, no nosso caso é o 1.100, e vou multiplicar por 100 para eu chegar num valor em porcentagem. Então, se a gente for pegar para a peneira, para as primeiras peneiras, né, a gente tem porcentagem, quantidade de massa igual a zero, consequentemente a porcentagem também vai dar zero, eu não tenho material para analisar. Aí eu venho para a primeira aqui, 230. Então, para a primeira peneira, peneira 2,4, a porcentagem retida individual vai ser 230 dividido pelo meu total, 1.100, porque é o que deu de soma aqui no final, o que deu de soma completa da minha análise, vezes 100. Cadê o 100 aqui? Vezes 100. E aí, eu vou encontrar uma porcentagem retida individual de 20,91%. Isso para a primeira massa. E aí, vamos para a segunda. É 280, não 240. Deixa eu arrumar aqui. 280. Vamos lá. Estou aqui com a segunda peneira, peneira de 1,2. Então, na peneira de 1,2, ficou retida, ficou presa na peneira 280 gramas. E aí, eu vou pegar o 280 gramas, vou dividir pelo meu total, que é a soma que deu de tudo que eu analisei na peneira, 1.100, vezes 100%. E aí, vezes 100, vai me dar uma porcentagem de 25,45. Essa é a nossa porcentagem retida individual. Deixa eu só conferir aqui. Tá correto, só estava errado ali. Então, eu monto essa primeira coluna, tá? Que é a coluna da porcentagem retida individual. O que eu não posso esquecer aqui? Que o meu 100%, ok, vai ser a somatória das gramas ali, das massas retidas individuais. Então, a hora que eu chegar aqui no final, quando eu fizer a soma de tudo isso aqui, tem que dar o 100%. Tem que dar, galera. Tem que fechar em 100%.
cor para deixar mais enfatizado, ok? Então, tudo isso aqui somado, a somatória disso tem que dar 100%, ok? E aí, se eu precisar fazer ajuste nos decimais, eu faço aqui, tá? Eu dou uma ajustada nos meus valores para que eu consiga chegar no 100%. Professora, se eu precisar ajustar os valores de porcentagem, qual das peneiras é melhor que eu ajuste para eu conseguir chegar no 100% no fundo? Ok? É sempre melhor que vocês ajustem no fundo primeiro e deixem as outras mais parecido com as gramas com os valores que estavam dando, mais próximo dos valores. Aqui na retida individual, alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Beleza. Então não esqueçam, a gente tem as peneiras e vocês vão ter as porcentagens de massa retida, que é o que eu vou disponibilizar no trabalho para vocês. Qual que é a primeira coisa que vocês vão fazer? Montar essa porcentagem retida individual. Então, relacionar a massa que ficou retida com a massa total, não esquecendo que é sempre essa massa aqui de baixo, a somatória de tudo, e não a massa lá do começo, porque se eu tiver perca, eu tenho que considerar que eu não tenho mais aquele material, ele não existe, então o meu total mudou, vou multiplicar isso aqui por 100. E aí a gente vem para a nossa sequência, que é conseguir a massa retida acumulada. A porcentagem retida acumulada. Essa aqui, galera, é a porcentagem que a gente vai precisar. Então, ela que vai mostrar pra gente essa composição granulométrica completa, ela que vai ser utilizada pra gente colocar no gráfico, ela que vai dar as nossas características do agregado miúdo. Então, eu montando a retida individual, eu consigo trabalhar para chegar na retida acumulada de uma maneira bem tranquila aí e chegar nos valores que eu preciso. Então, vamos lá. Massa retida acumulada. Na massa retida acumulada, o que ela vai ser? Ela vai ser a somatória, a soma das porcentagens retidas até a peneira que eu estou analisando. Então, vamos dar exemplo. As 3 primeiras, galera, eu não tenho valores, certo? Não tenho valor, não tenho valor. Então, vai ser tudo 0 até eu chegar aqui. Na primeira peneira, que é a peneira de 2,4. Na peneira de 2,4, eu iria somar tudo que está aqui em cima. Tudo que está até eu chegar nela. Só que aí vai ficar só o valor de 20,91. Porque eu não tenho outro valor acima para somar. Eu só tenho 0. Então, vai ficar só o 20,91 na primeira. Já na segunda peneira, nós temos a porcentagem de 20,91, 20,91 e a de baixo, 25,45. Então, eu vou somar as duas. 20,91 mais 25,45. Se eu tivesse porcentagens nas peneiras de cima, nas peneiras que são maiores, eu ia somar tudo. Então, é sempre a soma de todas as porcentagens até eu chegar na peneira que eu estou analisando. Vamos mais uma. Nós temos ali peneira 0,6. Estou analisando a peneira 0,6. Porcentagem retida individual. Tudo que está para cima dela vai ser somado para eu chegar na acumulada. E aí, a nossa acumulada vai ser, as 3 primeiras são 0, né? 0. O 20,91, o 25,45 e o 20%,
que é da 0,6. Então, eu somo os 3, vai me dar 66,36. E assim por diante. Então, o que eu posso fazer? Eu posso somar elas separadinhas, igual eu tô fazendo aqui para vocês, né? Somar o 000, 2091, 2545, o 20%, ou eu posso pegar, olha o esquema, posso pegar a anterior, que é o 46,36, que vai ser a soma até aqui, né? Posso pegar essa e somar só a próxima. Então, fazer 46 mais 20, aí vai dar 66. 66 mais o 15 vai dar 81. 81 mais 17, 27, vai dar o 99. 99 mais o 0,92 vai dar o 100%. Então, eu posso fazer separado a soma, ou eu posso ir somando só com a próxima. Aí, o que eu preciso chegar no final, quando eu chego no final das retidas acumuladas, porcentagens retidas acumuladas? Eu preciso atingir aqui no final 100%. Tem que dar 100%, certo? A hora que eu chegar ali no fundo, no final, todas as porcentagens vão estar acumuladas, então a minha soma tem que dar 100%. Se não der 100%, a minha conta está errada, então eu tenho que dar uma voltada e dar uma olhada como que tá o meu processo, tá? Tem que dar o 100%. Aqui, galera, dúvidas? Acho que não também, professora. Acho que tá. Tá tranquilo? Professora, Por Oi? enquanto, e se der, por exemplo, 97, assim? Então, é isso que eu falei pra vocês antes. Pode chegar a acontecer sim. Pode acontecer de dar um valor menor do que 100%, aonde que eu vou fazer o ajuste, né? Por exemplo, deu 97%. Eu vou voltar e vou ajustar aqui, ó. Eu vou ajustar na minha retida individual, para que a hora que eu chegar na retida acumulada, eu consiga atingir o 100%. Então, eu mexo na individual primeiro. Como eu substituiria um valor ou lá no trabalho eu deixo assim, 97? Substitui o valor. Você vai ajustar as tuas peneiras retidas individuais. Então, você vai voltar aqui nas individuais, vai dar uma olhada nessa aproximação de valor que às vezes a gente faz e acontece daí de chegar a reduzir um pouco a porcentagem. Se eu quiser escolher um lugar para ajustar um pouquinho, eu vou ajustar no fundo. É que o meu deu exato 100 na retida individual. Aham. Daí na acumulada, que no fundo já ficou 97. No fundo, com o fundo, ficou 97. Tem algum... acho que é aproximação de valores, então. Na retida acumulada, provavelmente. Eu tô fazendo tudo pelo Excel. Pode ser aproximação na retida acumulada. Daí no caso eu deixo o fundo com 100? O fundo aqui na retida acumulada? Aqui tem que chegar a 100. Então, você pode ajustar essas para você chegar no 100% aqui no final. Tá, acho que entendi. Tem que chegar no 100%. O que o Excel vai acabar fazendo, né, galera? Ele vai acabar aproximando valores, né? Então, dependendo de quantas casas a gente está usando, ele vai deixar os valores mais reduzidos. E daí a gente tem essa pequena perca que vai acontecendo. Então, é possível que tenha se perdido em algum desses valores. O ideal é você dar uma conferida nos valores de porcentagem e ver onde que você consegue mexer, tá? Aí o ideal não é que você mexa no fundo, né? Que você mexa nas outras. Dê uma olhada nelas completas aí para dar uma equilibrada no valor. Então não tem problema se eu adicionar nas outras os valores. Aqui não, caso você precise, porque é a aproximação mesmo que você acabou perdendo. Entendi. Obrigado.
3%, né? Pouquinho. Professora, dá para fazer essa tabela na mão mesmo? Dá pra fazer Daí na mão. passar pincel, não é melhor? Dá pra fazer na mão, sim. Sem problema algum. Vocês podem fazer na mão a tabela e fazer só o gráfico no Excel. Pode fazer sim. Tá? Eu normalmente faço assim. E o gráfico também é pizza? Esse não é pizza. Queria, gosto de um gráfico pizza. Ah, Esse vai ser pontinhos mesmo. Mas, né, eu falei que vocês têm pouca oportunidade de usar um gráfico pizza, gente. Eu falei. pior que é verdade. Não é sempre que a gente consegue, né? E aí, galera, beleza. Então, quando eu tenho a minha porcentagem retida acumulada, quando eu tenho esse valor, esses valores acumulados aqui, eu praticamente preenchi a minha tabela. Então, eu tô com ela de boa. Por isso que ela é tranquila de fazer na mão, eu não preciso fazer tanta coisa. Eu vou preencher a porcentagem retida individual e vou preencher a porcentagem retida acumulada. Lembrando sempre que a gente tem que chegar no 100% aqui e tem que chegar no 100% aqui, tá? Aqui, se eu precisar ajustar, eu vou ajustar no fundo. E aqui eu vou dar uma equilibrada nas próprias porcentagens da retida acumulada. Dá uma olhada como que vocês estão fazendo as aproximações, principalmente se a gente está usando um software igual o Excel, que ele dá uma aproximada mesmo. E aí, com esses valores de porcentagem, a gente vai conseguir encontrar duas coisas que são bem importantes para a gente fazer uma classificação do nosso material. Nós vamos encontrar o módulo de finura e o diâmetro máximo característico. Acho que não tem ninguém que está fazendo concreto 1 comigo na quinta-feira aqui. Eu tô, professor. Ah, você está fazendo, né? Então, concreto 1, na aula passada, a gente conversou sobre o diâmetro máximo característico da brita, certo? Que eu preciso conhecer aquele valor para garantir que vai passar na viga, certo? Sim, lembro. Então, é esse valor que a gente vai encontrar. A gente encontra aqui, tá? Então, com essa análise granulométrica, a gente consegue analisar para aquela brita qual que é a dimensão máxima característica dela. E aí essa informação é usada em concreto armado. Entendi, joia. Tudo se conecta. É uma coisa linda. E aí, a gente analisa então o nosso módulo de finura. Vamos lá. O que vai ser o módulo de finura e aonde que eu consigo ele? O módulo de finura vai ser a soma das porcentagens acumuladas, tá? Sempre acumulada. Quando ele fala porcentagem, isso vai ter em algumas normativas, a gente sempre vai estar trabalhando com as retidas acumuladas. Ok? Porcentagens acumuladas que ficam retidas em massa nas peneiras da série normal. Tudo isso dividido por 100. Então, a gente vai analisar dentro das peneiras que eu estou utilizando, quais delas que estão na nossa série normal. Isso tem numa normativa nacional dizendo essas são as peneiras da série normal, essas são as peneiras aqui complementares, secundárias, que a gente utiliza para a granulometria. E aí, para agregado miúdo, a gente tem que as peneiras da série normal são todas essas daqui. Elas vão do 4,8 até o 0,15. Para agregado graúdo, aí a gente tem uma divisão um pouquinho diferente. Então, vai ter mais algumas peneiras aí que são consideradas da série normal. E aí vão entrar as complementares. Para a gente, essas daqui já são complementares. Elas não são peneiras da série normal. Elas entram para complementar espaços que estão faltando. Na normativa, elas não entram na nossa conta de módulo de finura. E o fundo também não entra. Ele é só um recipiente final. Ele não é uma peneira da série normal. Essas são da série normal. Ok? Se a gente for na aula passada, eu trouxe para vocês o que é a peneira da série normal e o que não é, né? Deixa eu mostrar aqui.
vou puxar aqui rapidinho, só pra vocês verem. Deixa eu duplicar esse. Olha aqui, ó. Então, essas são as peneiras da série normal. E daí elas vão do 76 a 38 milímetros, 19. Ah, o 9,5 entra também. Já coloco ele ali, já marco. O 4,8, 2,4, 0,6, 0,15, 0,30, 0,15. E essas são as intermediárias. Então, para o módulo de finura, essas daqui não entram, tá? Mesmo que eu tenha valores dentro delas, elas não vão entrar na conta de módulo de finura. E aí aqui pra gente, a de 9,5 também é uma peneira da série normal. E a de 12,5 não. Então, a gente vai trabalhar com a soma de todos esses valores aqui. Soma desses valores da porcentagem retida acumulada, tudo isso dividido por 100. Para a gente conseguir esse valor. E aí vai ficar como? Esse valor tem que dar abaixo de 2,40, né, professora? Tem que abaixo de 2,40? É, Depende do por ser- tipo de Por ser agregado fino, né? Então, dependendo da nossa desse resultado, a gente consegue classificar se ele vai ser fino, grosso ou muito grosso. Depende do que a gente conseguir de resultado nesse valor. Daí a gente classifica, essa areia é fina, é uma areia média, é uma areia muito grossa, aonde que ela vai estar entrando. Para ser agregado fino, então uma areia considerada fina, sim, tem que ser menor do que 2,40. Vamos ver o que vai dar no nosso. Aqui no nosso, então, a gente vai pegar só as da série normal e vai somar, eu vou pôr mais um zero aqui, que é a do 9,5. 0, 0, o 20,91, o 46,36, o 66, o 81 e o 99,08. Lembrando que o fundo não entra e nem a de 12,5. E tudo isso vai ser dividido por 100. E aí a gente chega num valor absoluto. Esse valor aqui não tem unidade, tá? É um valor adimensional, né? Este valor é 3,15 para o agregado que eu estou fazendo no exemplo. Certo? Professora, a peneira de 12,5 não vai entrar nunca daí no módulo de finura. Nunca ela entra porque ela é uma peneira intermediária. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ela é uma peneira intermediária. Então, todas essas aqui nunca entram no módulo de finura. Vamos dizer que na de 12,5 eu tivesse, tipo, 2% lá derretida acumulada. Não entra na conta. Eu ia ignorar esse valor. Aqui pro miúdo, né, fica um pouco mais fácil porque não tem material. Mas no graúdo, a gente vai ter que ignorar as peneiras intermediárias. Vai ignorar todas elas. E daí vai pegar só as da série normal para fazer a análise do módulo de finura. Ela nunca vai entrar na conta. E aí, quando a gente divide por 100, aí sim a gente vai ter esse valor absoluto e a gente consegue, dentro da nossa classificação de módulo de finura, classificar se esse agregado é muito grosso, grosso, médio ou fino. Se é essa areia, em qual dessas classificações da areia que ela está se encontrando. E aí, no nosso caso, que a gente tem um módulo de finura aqui de 3,15, a gente vai encontrar uma classificação aqui. Módulo de finura entre 3,30 e 2,40. Então, a nossa areia que nós estamos analisando no exemplo é uma areia média, certo?
Quando a gente estava falando na semana passada de tipos e agregados, né, dessa classificação granulométrica, a gente falou das aplicações. Então, uma areia média, ela poderia ser utilizada, né, para a maioria dos tipos de argamassa. Então, a gente utilizaria, por exemplo, para a camada de chapisco, dá para usar, para a camada de embolso, dá para usar, para assentamento, ela pode ser usada, para a produção de concreto, ela pode ser usada. Mas quando a gente fala de um acabamento que seja mais homogêneo, mais fininho, que não fique tão aparente, o ideal é que a gente utilizasse daí o que foi falado, né? O agregado mais fino. E aí a gente buscaria uma areia, né, que se encaixasse aqui. Então, que ela fosse menor do que 2,40, para que ela tivesse uma menor aparência desses grãos a hora que eu colocar isso, né, num material como uma argamassa. E aí, por exemplo, para a argamassa da última camada, da camada de reboco, que daí por cima vai vir só tintura, era ideal um agregado mais fino. Beleza, professor, então quer dizer que esse aqui eu não poderia estar utilizando. Poderia, ele ficaria um pouco mais aparente, ou eu posso trabalhar com essa granulometria e britar um pouco mais, né, esse material para que ele consiga gerar grãos que sejam menores. E aí eu faço o ensaio de granulometria de novo para ver se eu conseguir deixar ele um pouco mais fino. Beleza? Aqui, galera, dúvidas no módulo de finura? Tranquilo, professor? Tranquilo? Deu para entender a pegada, né? Deu, Joia. E aí a gente vai para o próximo. O nosso próximo valor vai ser, então, o diâmetro máximo característico do nosso material. E a gente faz isso, né, tanto para areia quanto para brita. Para brita, é bem essencial a gente conhecer esse diâmetro máximo característico para eu saber se o meu concreto vai conseguir passar pelas minhas armaduras, né, e conseguir preencher os meus elementos estruturais, preencher a minha viga, preencher o pilar, preencher a laje. Então, esse valor aqui é utilizado quando a gente está trabalhando com espaçamentos nos nossos elementos estruturais. É bem importante conhecer esse valor aí. E aí, o que vai ser o diâmetro máximo característico? Como que eu acho ele? Ele vai ser o DMC, que a gente chama, para dar uma simplificada, né? A abertura da peneira, acompanha lá comigo, onde ficam retidos 5% ou menos do agregado. Beleza. Desde que na próxima o teor seja maior que 5%. Então, sempre que a gente fala de porcentagem, eu estou falando da porcentagem retida acumulada. Sempre retida acumulada. Eu vou dar uma olhada na minha distribuição entre as peneiras. Eu vou encontrar a peneira que está retendo 5% ou menos de material. E que se eu for olhar a próxima já é mais do que 5%. Então eu vou achar esse limite, aonde eu tenho para cá menos do que 5%. E para cá, mais do que 5%. E aí ela vai ser bem esse limite antes de eu começar a acumular mais do que 5%. Então aqui a gente tem a peneira 4,8, aonde o meu acúmulo é 0. Qualquer porcentagem até 5% estaria dentro, estaria sendo o 4,8. Desde que na próxima, então se eu analisar a próxima, que é a 2,4, ela já está segurando 20,91%. Então aqui a próxima já está segurando mais do que 5%. Então eu vou achar bem esse limite e vai ser a peneira que sempre segura um pouco menos. A peneira maior aí. No nosso caso é o 4,8 para esse agregado.
Se a gente for ver, né, analisar em relação ao que a gente estuda lá em concreto armado depois e tal, a gente escolhe aqui o diâmetro máximo característico, então não quer dizer que a quantidade de grãos que eu tenho, a maioria desses grãos tem tamanho 4,8. Não quer dizer isso. Quer dizer, na verdade, que a partir dali eu tenho bastante tamanho de grão. Então eu posso ter bastante aqui no próximo, né? No nosso caso a gente vai ter 20,91% aqui no 2,4. Eu tenho 46 aqui que vai entrar, né, para essa somatória, então 1,2. Vou somar mais um pouco, vou ter no 0,6. Então, na verdade, está mostrando para mim que a partir dali o meu material tem bastante porcentagem de grãos. Mas não necessariamente que eu tenho grãos aqui no 4,8, né? Aqui a gente vai ter menos do que 5%. Então, se a gente for analisar, mesmo a própria escolha do diâmetro máximo característico do agregado já é um fator de segurança. Não quer dizer que o meu agregado, a maioria dele vai ter esse tamanho. Quer dizer que a partir dali a minha distribuição fica maior, fica melhor, ela fica bem distribuída nos próximos grãos. Então a gente consegue trazer uma segurança até aqui de que sim, vai passar. Mas a gente precisa levar esse valor em consideração nos cálculos, né, de estruturas mesmo. Então o nosso diâmetro máximo característico vai ser 4,8. Então eu sempre vou achar esse limite aonde ali naquela peneira segura menos do que 5% ou até 5%, né? E aí na próxima segura mais do que 5%. É bem o limitezinho. Aqui ficou entendido, galera, como que acha o DMC? Sim. Tá joia? Alguém ficou com dúvida? Deixa eu ver o que a gente tem na sequência. Professor, aí o valor do DMC ali vai ser o milímetro da peneira? Isso, milímetro da peneira. Uhum. Então, no nosso caso aqui, a gente vê essas porcentagens e encontra essa peneira, que é a peneira que segura menos do que 5%. Qual que é a peneira? 4,8 milímetros. Então, o meu DMC é o tamanho daquela peneira, 4,8 milímetros. Exatamente. É isso aí. Beleza. Galera, com a tabela, o que eu consigo vai até aqui. Então, eu vou lá. Porcentagem retida individual, porcentagem retida acumulada, módulo de finura, diâmetro máximo característico. E aí, daqui, eu vou para o gráfico, para que eu consiga colocar as minhas, a minha distribuição, né, entre os valores, e eu compare isso em relação ao que vem da normativa, para eu ver se está naquela zona ótima ou se pelo menos está na zona utilizável, para que eu consiga, né, utilizar esse agregado sem precisar ajustar a granulometria. Então, agora a gente vai analisar os nossos valores de zona ótima e de zona utilizável do agregado. E aí é o que eu falei para vocês. Nós temos uma normativa, que é a NBR 7211 de 2005, que traz esses limites para a gente em relação às peneiras. Então, olha onde que começa para o agregado miúdo. Começa na peneira de 9,5, a peneira de 6,3. A gente nem chegou a trabalhar com a peneira de 6,3. Ela pra gente zerou, a gente nem usou ela. Daí começamos peneira 4,8, peneira 2,4, 1,2, 0,6, 0,3, 0,15. Beleza. Tem o fundo aqui? Não tem o fundo, tá? A gente vai trabalhar só com essas peneiras aqui. E aí, galera, isso aqui, porcentagem
retida acumulada. A gente sempre vai trabalhar com acumulado, tá? Deixa eu trocar minha cara que eu tô escrevendo em cima. Sempre porcentagem retida acumulada. E aí, nós temos os nossos limites. Então, dentro do gráfico, a gente vai trabalhar com o número de peneiras e com a porcentagem retida acumulada. Então, isso aqui para mim vai ser... Isso aqui vai ser x. Ok. E aí eu vou ter y1, y2, y3, y4, para que eu consiga gerar os limites. Beleza. Eu gerando os limites, utilizando esses valores daqui, eu vou colocar o quê? Os meus valores. Então, eu vou entrar aqui com uma série y5, que vai ser o meu agregado. Quando eu coloco lá, eu consigo daí visualizar no gráfico aonde que ele entra, né, em relação a esses limites que estão ali na minha normativa. Vamos mostrar como isso fica, certo? Então, eu vou ter aqui, deixa eu mostrar para vocês, porcentagem retida acumulada. Ficou feio. Porcentagem retida acumulada. Certo? Meu eixo Y. Eixo X. Peneiras. Ok? Então, vai desde a peneira do 9,5 até a gente chegar na peneira 0,15. Que é a primeira peneira aqui, ó. 0,15, né? Que vai estar bem aqui. E aí, a gente vai marcar aquelas porcentagens retidas acumuladas. Então, a gente tem as da norma, que vem limite inferior, útil, limite inferior, ótimo, limite superior, ótimo, e o limite superior, útil. Aqui também. Limite útil inferior, limite útil superior, que são essas duas aqui em verde. Aí nós temos o limite ótimo, que são as duas em azul. E aí eu vou ter o meu agregado, que está aqui em vermelho. E aí a hora que eu colocar a série do meu agregado, que está em vermelho, eu consigo analisar aonde que ele está se encaixando. Então, ele está deslocado para cima, se a gente for olhar ali no nosso gráfico em si. Mas eu tenho uma parcela aqui, a parcela inferior, né, que acabou quase que entrando, né, acabou entrando no... nessa zona ótima. Beleza. Todo o meu agregado analisado ainda está dentro da zona útil. O que isso quer dizer? Que eu posso utilizar ele nesse formato, sem mexer na sua granulometria. Porque ele está dentro da zona útil que a norma me permite. Tá tranquilo. Mesmo que ele tivesse um pouco mais para baixo, mais para cima, ou se ele tivesse bem bonitinho na zona ótima, tanto faz. É muito difícil a gente conseguir ter um agregado que esteja na zona ótima se ele não for pensado para estar assim. Então, britado de uma maneira que consiga porcentagens corretas para atingir a zona ótima, ou se ele for um agregado que for feito para laboratório, né? A gente tem um agregado padronizado e tal, que ele tem uma composição química específica, consequentemente a sua granulometria também é mais acertadinha para a gente conseguir realizar ensaio e ele ter variáveis menores. Aí sim a gente vai ter um agregado que se enquadra aí na zona ótima. Se tá na zona utilizável, galera, posso usar bem tranquilamente. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui, que daí eu vou abrir para vocês. Professora, daí na hora de colocar naquela outra tabela, eu vou usar só o valor da retida acumulada ou eu coloco as duas? Da individual e da acumulada também? Só acumulada.
Professor, eu fiquei meio confuso com a outra tabela. Como que eu vou usar ela? Como que você vai usar ela? Eu já vou mostrar ali, peraí. Aqui, galera, só para ficar pro meu agregado analisado, só porcentagem retida acumulada. Ok? Sempre acumulada. Aí o que eu tinha para vocês de slide é a tabelinha, né? Que eu acho que vocês já pegaram ali do material, né? Do PowerPoint, que eu mandei para vocês, do PDF. E aonde que é para vocês enviarem, tá? Então vamos abrir o meu gráfico. Deixa eu abrir o gráfico dessa aqui para mostrar para vocês aonde que a gente utiliza esses valores que tem na normativa dos limites, né? Acho que fica um pouco mais tranquilo. Deixa eu ver, cadê a baita? Acho que tá aqui. Ok. Então, eu vou aproximar aqui, peraí. O que eu vou estar fazendo? Eu vou unir os meus valores com aqueles valores que eu tenho lá da normativa. Então, na norma, eu vou ter os meus limites e, né, no meu ensaio, no meu agregado, eu vou ter os meus valores normais. Então, eu monto diferentes colunas de porcentagem retida acumulada. Tudo isso vai ser Y. Então, vão ser diferentes tipos, né, diferentes tipos de séries mesmo, né? Cada um vai ser uma linha, tá? Então a gente começa com as nossas peneiras, sempre com as peneiras, porque elas vão ser o nosso valor de X. Peraí. Aqui. As nossas peneiras, elas vão ser X. Então, é a nossa primeira coluna, né? Pra gente conseguir colocar no gráfico. Certo? E aí, cada uma desses limites que vem da normativa vai ser um valor de Y. Então, esse aqui vai ser o primeiro. Vamos dizer aqui que ele é Y1. Aí, esse aqui vai ser o segundo. Esse aqui vai ser o terceiro. Esse aqui vai ser o quarto. Então, cada uma dessas... Deixa eu pôr outra cor aqui. Cada uma dessas limitações é como se fosse um valor de porcentagem retida acumulada. Então, os nossos limites normativos, eles dizem qual que é o limite de distribuição granulométrica inferior e superior para um agregado miúdo. Então, seria, vai ficar aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais. Para o nosso limite inferior, vamos analisar. O limite inferior útil, ele não vai ter nenhuma quantidade de material nas primeiras 4 peneiras, então 9,5 seria uma porcentagem zero, 6,3 porcentagem zero, 4,8 porcentagem acumulada zero, 2,4 porcentagem acumulada zero também. E daí no 1,2 eu teria 5% de material retido acumulado. Na peneira 0,6 eu teria 15% de material retido acumulado.
Na peneira 03, eu teria 50% de material retido acumulado. E na peneira 015, eu teria 85% do material retido acumulado. Então, ele dá um limite dessa distribuição granulométrica para a gente. Então, se eu chegar aqui, eu vou estar bem no limite da normativa. Se eu passar disso aqui para baixo, tipo, se eu tiver, por exemplo, na peneira 06, eu tiver uma porcentagem a retida acumulada de 12, né? A hora que eu fizer a minha distribuição, eu chegar na retida acumulada, na porcentagem 0,6 eu tiver 12% de retida acumulada, vai sair fora dessa curva, vai sair fora desse limite inferior. Aí eu vou ter que dar uma ajustada e puxar ele para ficar com pelo menos 15% de retida acumulada na peneira 0,6. Então ele dá uma limitação de distribuição granulométrica. E aí nós temos a superior também, né? Deixa eu inverter as cores, que esse aqui que é o azulzinho. E esse é o verde. Isso. Na superior também. Então, na superior eu vou ter que na peneira 06, 06 não, 6 e 3, o máximo que eu posso ter de material retido acumulado é 7%. Aí eu venho para a sequência. Na 4,8, o máximo de material retido acumulado que eu posso ter é 10%. Se eu tiver mais material que isso, já nessas primeiras peneiras, que dão uma porcentagem retida acumulada maior do que 10%, aí eu vou ter um desvio desse material, desse agregado. E aí eu tenho que dar uma ajustada, porque ele está com grãos muito grandes ali no começo, uma porcentagem de material muito com dimensões muito grandes. Então eu tenho que dar uma melhorada nessa distribuição. Então ele dá limitações em relação à porcentagem retida acumulada que a gente tinha de material. O que eu fiz aqui, galera, para que eu conseguisse gerar o gráfico, certo? Eu peguei as minhas peneiras, vão ser o meu valor de x. Peguei os limites da norma, então, limites inferiores, limites superiores. E eu trouxe aqui uma nova coluna, que é a minha coluna do agregado, que é o que eu estou analisando. E aí eu coloco aqui o quê? Eu coloco aqui as porcentagens retidas acumuladas. Então eu puxei tudo que eu encontrei de porcentagem retida acumulada do meu agregado. Então, deixa eu pôr as bordas aqui. Então, para a peneira 9,5, quanto de porcentagem retida acumulada que eu tinha? 9,5 aqui, eu tinha porcentagem 0. Aí eu venho para cá. Peneira 6,3, eu nem utilizei ela no meu ensaio, ela não existe. Quando a peneira não foi utilizada no ensaio, o valor também é 0. Ela nem foi analisada, né? Então, valor 0. Aí eu venho para a peneira de 4,8. Aí eu vou olhar lá nas minhas porcentagens retidas acumuladas. 0 também. Trago para cá. 0. Peneira 2,4. Na peneira 2,4, a porcentagem retida acumulada de material que eu tenho é 20,91. Então, eu trago 20,91 para a peneira de 2,4. Então, eu vou gerando uma nova série de porcentagens retidas acumuladas para o meu agregado, que é o que eu estava analisando na tabela. Eu trago esses valores lado a lado ali, com esses limites inferiores e superiores. Até eu chegar na peneira de 0,15, certo? Peneira 0,15, porcentagem retida acumulada, 99,08. Então, trago aqui. A gente não vai utilizar o valor de fundo para fazer essa análise em relação aos valores da norma. A gente para aqui no 0,15. E aí eu vou ter
todos esses valores aqui, eu vou gerar o meu gráfico. Então, vamos gerar o gráfico. Seleciono tudo, inserir, gráficos. Infelizmente não é um gráfico pizza. Um gráficozinho aqui. Dispersão com linhas retas e marcadores. E aí, eu vou analisar as minhas séries. Então, eu vou ter gerado 5 séries. Aqui embaixo eu vou ter as minhas peneiras. E aqui do lado eu vou ter as porcentagens retidas acumuladas. Deixa eu tirar isso daqui. Para a gente conseguir olhar o gráfico um pouco melhor. Então, vamos colocar o título dos eixos. Aqui eu vou ter porcentagem retida acumulada. Aqui embaixo eu vou ter peneiras. E aí eu vou analisar as minhas séries, certo? Então, série 1 aqui tá com azul mais escuro. O que que ela é? Ela é o meu limite inferior útil. É a última barreira ali para eu poder utilizar aquele agregado. Então, eu vou dar esse nome para ela. Só eu lembrar onde que dá o nome para as coisas. Aqui, útil inferior. Ok. Ok. Aí eu vou analisar a próxima, que é essa segunda aqui que está no meio. Essa segunda é o meu limite ótimo inferior, que está aqui em vermelhinho. O vermelho não é um agregado? Não, nesse caso aqui ainda não é o agregado. Dá uma olhada onde que ele puxa. Ele puxou no gráfico, ó, não é eu que coloquei o agregado em vermelho no slide, mas aqui ele veio com valores, com cores prontas, né? Então eu tô ajustando de novo. Entendi. Entendeu? Então eu tô analisando aonde que ele tá puxando pra mim. A hora que eu seleciono a série, ele deu pra mim que ele tá puxando a zona ótima aqui, o limite inferior ótimo. Então eu vou renomear isso aqui e vou ajustar a cor também. Limite. Vamos por ótimo inferior. Ok. Vou mudar a cor dele, vou pôr a cor verde, que era o que eu tava colocando antes, né? Ponto não, né, galera? Vamos formatar tudo. Isso é uma negação esse fluxo. É a linha toda. Inferno. Marcador. E preenchimento. Tudo verde. Beleza. Aí eu vou ver o próximo. Próxima série. Então ele vai vir cru, né, galera? Ele vem cru pra vocês ali a hora que a gente gera o gráfico. Aí vocês vão analisando o que tá puxando, cada coisa que tá puxando. A minha série 3 aqui, tá puxando pra mim a coluna do limite superior ótimo. Então eu vou ajustar pra limite superior ótimo. Editar superior ótimo. Ok, ok. E aí eu vou deixar ele nessa cor de verdinho mesmo. Vou lá para a série 4.
Na série 4 tá puxando para mim o limite útil superior. Opa. Então vou selecionar dados. Deixa eu editar isso aqui também. Vai ficar igualzinho superior. Ok. E a série 4. Editar útil superior. Beleza. E aí, como eu coloquei por último o meu agregado, deixa eu mudar essa cor aqui, deixar um outro tom de azul. Aí, azulzinho. E aí falta só a série 5, que é a última que eu coloquei aqui no gráfico, que eu coloquei na tabela, que é a série 5. Aí a série 5 vai ser o meu agregado. Então, se eu selecionar, ela puxa para mim a coluna do agregado. E aí eu vou, então, nomear ela para eu conseguir achá-la depois. Vou deixar ela em outra cor. Peraí. Vamos pôr o vermelho. Pra ficar igual ao que eu tinha mostrado pra vocês, né? Vermelho. Vermelho, gente. Credo. Vermelho também. Tudo vermelho. E eu vou mudar o nome dessa série. Selecionar dados. Vou editar a série 5. Vou pôr agregado analisado. Ok. Ok. Aí sim eu tenho, por fim, o meu gráfico completo. Então, se eu puxar ele, vou pôr no PowerPoint pra gente conseguir ver ele melhor. Deixar ele como imagem, que daí eu consigo aumentar bem ele. Se eu puxar o gráfico para cá, deixa eu tirar o... limpar. Professora, para fazer o gráfico, você selecionou só os números ou também a... Só os números. Selecionei só os números. Eu fiz esse ajuste manual, né? Eu sei que dá pra utilizar o cabeçalho, né? Mas eu prefiro ajustar manualmente. Aí, galera, se a gente for analisar o gráfico pronto, né? Então é isso, a gente vai ter no vermelho aqui eu deixei o meu agregado, né? O agregado que eu tô analisando, para eu conseguir visualizar onde que ele entrou nesses limites. Então, tudo que tá em verde aqui vai ser o limite ótimo, né? Essa zona ótima. Deixa eu pôr em verde aqui. Cor de tinta. Aqui, né? Tudo que tá aqui no meio é zona ótima. Então, nosso agregado até entra no pedaço final ali, ele tá bonito, tá na zona ótima e tal. E aí a gente tem a zona útil, que é a situação real, né? Expectativa realidade, né, galera? Aquela coisa. E aí a gente tem zona útil, vai ser até
aqui embaixo e vai ser tudo lá em cima também. Então é uma parcela já bem maior, né, que a gente pode trabalhar com o agregado. E aí o nosso agregado ele tá na zona útil, né, a maioria da sua granulometria, e ele consegue aí atingir um pouco mais próximo da zona útil superior. Por isso que ele foi classificado, né, como um agregado médio. Ele é um pouco mais grosso, ele tem uma composição de dimensão de grão um pouco maior ali nessas peneiras que estão ali mais próximas do 4,8, 1,2, 2,4, né? Ficou uma porcentagem legal de material retido ali. Daí ele ficou um pouco mais grosso. Se ele fosse um pouco mais fino, provavelmente ele ia descendo no gráfico. Então a gente consegue fazer essa análise. Não é tão legal quanto um gráfico pizza, mas ele funciona também. Beleza, galera? Qual que é o trabalho de vocês, então? O que eu tinha para passar era isso. Eu vou ficar agora auxiliando vocês. Então, vocês têm um trabalho que vale 250 pontos, que é relacionado com essa tabela aqui. Então, vocês têm uma areia do rio Iapó. Esse aqui é um valor real, é uma granulometria real que eu fiz quando eu estava na graduação. Então, eu trouxe para vocês os valores, né? Vocês vão analisar a composição granulométrica desse material, então vocês vão encontrar essa curva para ver se está dentro da zona utilizável ou está dentro da zona ótima. Tem que estar pelo menos na utilizável, né, para a gente conseguir analisar. Então eu quero, né, que vocês me mostrem isso, onde que está o material. Eu quero que vocês encontrem também os seus valores de DMC e módulo de finura. E aí classifica para mim esse agregado em relação ao módulo de finura, tá? Fala para mim, ele é um agregado fino, é um agregado médio, grosso, muito grosso, tá? Então eu quero o módulo de finura. Não esqueçam da sua classificação. Quem já tá fazendo é só prosseguir. Ok? E aí, o que eu dou para vocês de informação? Eu dou aqui as peneiras, certo? Que foram utilizadas. Então, reparem que aqui também não tem a peneira de 6,3, né? Ela também não foi utilizada no ensaio. E o que a gente tem aqui são as massas que ficaram paradas em cada peneira, que a gente foi medindo, né, na balança em si. Ok? Então, o que vocês vão encontrar, né? Retida individual, retida acumulada, módulo de finura, DMC e montar o gráfico. E aí, galera, dá uma olhadinha aqui, ó, no final. Olha o nosso 100% novo. Que daí, quando a gente é aluno, aí a gente faz, né? Porque na teoria é bonito, ali o que a professora mostrou exemplo, não tem perca. Mas esse aqui foi um que o meu grupo de alunos, né? Eu como aluna, fiz dentro do laboratório. Obviamente que a gente derrubou um pouco de material. Então, já não é o 1000 gramas, né? Que seriam as gramas normais. O nosso 100% é o 998,6. Eram 1000 e a gente perdeu um pouquinho de material. E aí, qual que é o objetivo então, galera? Fechar até o fim da aula, certo? Fechar já. Me mandar lá no meu e-mail dos trabalhos, tá, galera? trabalhos.profitaciane@gmail.com, em qualquer formato. Então, vocês tinham perguntado ali, eu posso fazer na mão, primeiro a tabela e depois só montar um gráfico no Excel? Pode. Daí me manda uma foto da tabela e me manda o Excel. Pode fazer os dois, tá? Sem problema algum. Então, qualquer formato, não esqueçam de colocar o nome, beleza? Principalmente do Excel, coloca no nome do arquivo já, coloca. O nome do arquivo é o teu nome, tá? E aí, não envie em outro local, galera. Envie neste e-mail, que é o e-mail de trabalhos, que é ali que eu tô corrigindo tudo, fica bem mais fácil. E agora estou disponível para dúvidas.
Vou fazer igual vocês, eu vou preencher também. Vejam que nesse a gente tem uma porcentagem de material fino, né, galera? Tem 52,7 ali gramas de fundo. Essa é a mareia real, galera. Mareia usada comercialmente, né? Vem do rio Iapole. Professora, na peneira 4,8, a porcentagem deu como se fosse de 1 quilo, mas deu uns quebradinhos. Aí colocar esses quebradinhos ou Coloca não? quebradinho. Ajusta ele para 2 casas depois da vírgula. E aí, a hora que você chegar no final, você dá uma olhada como que tá, se tá chegando no 100% ou não. Se ele não chegar no 100%, aí você dá uma ajustada, entendeu? Esses quebradinhos vão te ajudar para ajustar o valor final. Então, digamos assim, mas deu 0,61, 0,8. Uhum. Ajustar para 0,61? Isso, 0,61. Deixa com 2 casas por enquanto. Se não der o 100%, você ajusta. De preferência, ajusta aqui no fundo, daí se der problema, nessa primeira etapa. Gente, se ficar alguma dúvida do começo e tal, fiquem à vontade para perguntar, tá? Que eu volto lá e explico de novo. Que quando a gente vai fazendo, às vezes surge dúvida, né?
Vamos observando as diferenças, né, galera, entre o agregado que a gente estava fazendo no exemplo e o agregado que vocês estão fazendo agora. Tipo, a hora que vocês chegarem ali, módulo de finura, diâmetro máximo característico, o que a gente tem de diferença nesse material, né? Professora, no módulo de finura, a peneira 9,5 também não entra? Entra também. Ela é uma peneira da série normal também. Eu vou até arrumar isso no slide ali, né? Tá errado. Pra vocês ficarem com ele certinho. Entra assim. Professora, na soma lá que tem que dar 100%, ele pode ficar, tipo, alguns decimais ou tem que ser redondinho 100? Tem que dar redondinho 100. Caso não dê redondinho 100, você vai ajustar nessas aproximações. Então, você tem os decimais, né? A hora que você faz a conta, que ele dá um númerozinho, a gente acaba aproximando e tal. Então, você dá um ajuste. Se você tá ali no início ainda, peneira retida individual, ajusta no fundo. Você pode usar essa porcentagem de fundo aí pra suprir esse valorzinho que faltou. Vocês sabem a regra do arredondamento, gente, quando tem que jogar pra cima ou pra baixo? Eu sei, professora. Eu vou pôr aqui também. Às vezes a gente fica com dúvida, é bom relembrar ela. Tipo... Viu, professora? Eu fiz a conta e eu digo, no finalzinho da diferença deu 0,04. Bem pouquinho, daí eu coloquei no fundo, né? Isso. Melhor situação. Coloca no fundo, daí fecha o 100%. Tá joia. Porque vocês estão fazendo as aproximações certinho, então não precisa mexer nas de cima. Senão você vai ter que mexer em uma, em outra e tal. Eu prefiro mexer no fundo. Acho que é mais tranquilo. Tipo, se a gente tá com... A gente sempre vai jogar pra cima quando for de 5 pra mais. E aqui, abaixo de 5, daí joga pra baixo. Então, de 4 menos aqui. Então, por exemplo, se eu tô com 0,612, né? Aí vai virar aqui 0,61. E daí a gente acaba perdendo esse 2. E aí é esses valorzinhos que vão sumindo, sabe? Que daí no final pode dar essa diferença. Se eu tivesse aqui 0,615, aí eu ia jogar pra cima. Aí eu ia 0,62. E aí eu estaria, tipo, aumentando a quantidade de material. E aí poderia dar um valor pra cima, vamos dizer assim. Viu, professora? Eu tô usando as fórmulas direto do Excel, então ele tá dando, tipo, um número com vírgula e vários outros números. Eu tô usando esse número inteiro, porque eu já tô no Excel mesmo, não tem problema? Não tem problema. Eu tô trabalhando com Excel também, eu montei aqui a tabela de vocês. Eu trouxe tudo para 2 casas depois da vírgula, daí ficou um pouco mais limpa a tabela. E tá dando o valor normal, se você quiser usar dessa forma.
Ah, tá, vou colocar só 2 casas, então eu tinha deixado ele inteiro. Daí tá dando tipo um número gigantesco, mas como eu tô passando por lá, daí eu nem Fica grandão. É, deixa Aham. 2 casas, que daí a tabela fica mais limpinha. Tá bom. Eu vou montar o gráfico. Vocês trabalham aí, eu trabalho aqui, e daí nós vamos que vamos. Né? Não é justo vocês fazerem e eu não fazer também. Eu vou fazer também. Tamo aqui, sabadão, tal. Não sei se vocês repararam, eu gosto de trabalhar com cores, galera. Então, fica tudo colorido. Por isso que eu adoro um gráfico pizza, né? Dá pra pôr cor de tudo que é tipo, é uma beleza. Deixa eu dar uma ajustada no slide de vocês ali e já colocar o valor correto. Eu vou ajustar ele, gente. Eu vou pôr no OneDrive já arrumado com a peneira 9,5 colocado junto. Senão depois vocês ficam com a informação. Professora, que mandar também o módulo de finura? Módulo de finura, aham. É, pode escrever embaixo da tabela, do ladinho. Se for no Excel, pode pegar uma célula e escrever na célula. Módulo de finura e fala pra mim se ele é fino, grosso, médio, muito grosso. Quem já fez aí, que tá dando módulo de finura? O meu deu 2,14, professora. 2,14. Fino, Eu também deu isso. nada fino, né? Daí, no caso. 2,14. Aí que o Caio tinha comentado antes, né? De ser um agregado fino, né? Que tá abaixo do 2,40, né? Então já é um agregado diferente do que a gente tem no que eu tava mostrando no exemplo, né? Ali a gente tinha um agregado médio. E esse agregado aqui que a gente tem, que é da areia do rio Iapó, né? Daí ele já é um agregado mais fininho. Então a composição granulométrica dele é diferente. Ele vai ter porcentagens maiores ali nessas peneiras que são menores, que tem abertura menor. Consequentemente, ele vai ter um módulo de finura aí que vai se aproximar mais do agregado fino mesmo. Daí a gente já utilizaria esse agregado, né? Também dá para utilizar para as argamassas comuns também, pode utilizar, não é proibido, né? Mas ele traria um aspecto superficial legal para a gente utilizar numa camada de reboco, por exemplo. Deixa eu já colocar certinho. Ah, gente, deixa eu perguntar para vocês que estão aqui. Vocês chegaram a conseguir entrar pelo e-mail daquele do Mail lá, que é um e-mail novo que o professor Fabiano falou, que entra pelo Teams e tal? Tem alguém que ainda não conseguiu, que deu erro ou não tentou entrar ainda? O meu tá entrando, professora, pelo do meio. Às vezes ele não entra no AVA, mas daí aqui no Teams ele já tá logado, daí entra direto. Aham. É que tem alguns alunos que estão com problema, não estão conseguindo acessar. E daí ele passou pra gente um formulário para ele coletar esses casos, para eles resolverem, tipo, que não conseguiram acessar ainda, não entraram. Eu vou encaminhar para vocês também, se alguém tiver com problema. Deixa eu ver se tem alguém que tá. Acho que só o Franco, né? Como que tá o teu?
Você tá como convidado? Acho que só ele que tá sem o e-mail. Deixa eu pôr aqui. Vou puxar no... Daí se alguém tiver com problema, daí vocês encaminham esse forms aqui também, galera. Eles estão resolvendo pontualmente, né, os casos. Professora, no Excel é para utilizar vírgula, não ponto, né? No Excel, ele trabalha com vírgula, huh? No Excel trabalha com vírgulas. Que na calculadora é ponto, né? Mas no Excel é vírgula. Professora, se enviar agora, você dá uma olhada? Pode enviar lá, pode mandar. Eu já abro aqui e dou uma olhada. Vamos aproveitar o tempo aí. Enviei. Beleza, tô abrindo aqui. Ele já chega pra mim. Deixa eu atualizar aqui. Uhum. Tá abrindo. Tá meio lento o meu hoje. Ele chega no sábado, ele fala, não aguento mais, mulher. Me feche, me deixe quieto. Pera aí só um pouquinho. Aqui baixei e vou abrir. Vamos ver a tabela. DMC. Só o teu DMC que tá errado, Caio. Você fez uma conta, né? Não precisa fazer essa conta. Você pegou o valor da porcentagem, né? Você vai pegar o valor da peneira. Isso. Tá? Mas a... Ué, calma. Deixa eu ver. O módulo de finura tá de boa. As porcentagens também. É, tá tudo certinho. É só o DMC. Deixa eu voltar aqui e já te mostro. Já vi, eu acho que eu selecionei errado, era pra ter ido do 2,4. Eu Você selecionei selecionou a da errado. tabela errada. Você pegou a retida individual, né? Eu já envio outro, então, professor. Se puder mandar outro, que daí o teu já tá fechado. Tá de boa. É só esse. E daí, deixa eu ver. O frango também tá aqui já. Deixa eu abrir. Daí a gente já confere. 94.
Shimura, Biscoito, DMC. Tá bom, deixa eu mandar ali. O frango tá aqui, ou já saiu? Já enviei de novo. Beleza, já vejo ali. Que ele mandou a tabela, mas ele não mandou o gráfico pra mim. Pera aí que deu ruim no meu Excel de novo. Deixa eu baixar aqui. Aí, deu boa. Tá jóia, Caio. Tá entregue. Fechou? Beleza, obrigado. Tchau, prof. Beleza, tchau. Bom fim de semana. Bom Pra você descanso. também. Tchau, tchau. Tchau. Uhum. Meninas, como estamos? Tá indo? Tá de boa? Professora, a peneira 12,5 vai entrar no gráfico, né? Deixa eu ver. Porque... No gráfico não, porque nos limites da norma ela não entra. Ah, tá. Então, no caso, no gráfico vai entrar o que tá nos limites da norma lá. Isso, só o que tá no limite da norma. Eu achei que eu tinha feito errado, tinha esquecido. Me atrapalhei tudo agora para inserir um novo negócio lá na tabela. Não, Mas tá tá bom. certo. Tá certinho. Obrigada, professora. De nada, tá de boa. Deixa eu abrir aqui. Onde eu coloco dele. Aí, no caso, a 6,3, como não tem lá nas peneiras, eu deixo o valor da retirada acumulada como zero, professor? Isso, deixa como zero. Uhum. Tá. Como a gente nem usou ela, né? Não analisou, você vai deixar como zero. Pra não estragar o teu gráfico, né, também. Que se a gente deixar sem valor, na hora que põe no gráfico ele fica um rombo, né? Fica esquisito.
Professor, uma pergunta burra agora. Mande perguntas. Não é nem do trabalho, é do Excel. Ah, sim. Naquela parte para mudar a série, tipo, pro nome, né? Retida acumulada, limite superior, ótimo e tal. Eu não tô conseguindo, o meu não tá indo. Deixa eu te mostrar, eu também tenho. Não, eu me bato um monte com esse negócio. Se eu te disser que eu fui aprender depois que eu tava. Por necessidade, literalmente necessidade, que foi pra trabalhar com uma pesquisa do mestrado. Daí que eu fui aprender o tal do Excel. Na faculdade, jamais, gente. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. A gente vem na série, você clica na curvinha ali. Deixa eu abrir aqui pra eu ver se eu tô mostrando certo. Tá dando pra ver? Tá sim, professora. Aqui. Daí você vem aqui e clica com o botão direito. E daí vem selecionar dados. Tá. Daí no selecionar dados, você vai clicar na série que você quer, tipo série 1, 2, 3, e vir no editar. Ah, entendi. Uhum. Daí é ali que você escreve o nome dela e dá os OKs. Tá bom, obrigada, professora. Beleza? De nada. O objetivo é bem esse, gente, que a gente consiga não só que vocês entendam essa parte da granulometria, mas que a gente consiga se ajudar no trabalho completo. Porque eu sei que tem algumas dificuldades que a gente tem, principalmente com softwares diferentes, né? O Excel, mesmo o PowerPoint, trabalhar com tabela e tal. E é bom que troque informação, porque precisa para outras disciplinas também, então aproveite mesmo para perguntar. A galera tava fazendo orçamentação com eles também, daí para puxar as células, para fazer essas contas e tal, por ser umas contas mais de porcentagem e tudo, acaba ficando meio confuso. E daí eles usaram bastante da aula pra gente tentar facilitar um pouco a vida, né, com o software, que é bem chatinho. Eu queria, né, o que eu queria fazer? Eu queria levar vocês para um laboratório de informática, mas não dá, né? Que daí sentava do lado ali e vai que vai, né? Mas por enquanto vamos fazendo assim, como dá. Professora, eu não tinha ouvido. Como é que faz pra colocar o nome ali no negocinho? Pra colocar o nome? Vamos lá de novo, peraí. Deixa eu puxar ele aqui. É que eu tentei colocar no negócio, mas eu não Ali lembro. ele não pega, pois é. Você vem aqui, ó. Deixa eu te mostrar mais de perto. Tá dando pra ver? Aham. Aqui na curva, você vai clicar com o botão direito do teu mouse. Uhum. Daí vai dar em selecionar dados. Uhum. Aí aqui no selecionar dados vai aparecer as séries. Daí você põe aqui editar. Daí você consegue escrever o nome. Daí dá pra você editar todas elas de uma vez, né?
tentando. Conseguiu achar? Deu boa? Sim, aham. Beleza. Deixa eu arrumar o título aqui.